Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o GA, trazendo mais um vídeo pro canal Yuga TCG. Bom, e no vídeo de hoje, como vocês podem ver, né? Eu até dei um spoiler aqui que eu vou mostrar um replay no final. Me perdoem, não saiu no vídeo, fique até o final que eu vou mostrar um replay pra vocês. Mas o deck que tá aí na tela é o Mermeio. Beleza? Ó, esse vídeo, peço perdão, mas ele não vai ter uma edição muito dedicada da minha parte, porque essa semana foi bem complicada. Então, eu vou fazer um tratamento de áudio, para o áudio ficar legal para vocês, mas dessa vez eu vou ficar devendo, tá? Hoje vai ser o Mermeio com os novos suportes, então chegou aí pra gente o Poseidra e chegou também a Abstreet, tá? E isso muda algumas dinâmicas do Mermeio. Ele continua tendo os mesmos problemas que ele sempre teve, então ele vai tomar um Shifter doído, um Draw dolorido, dependendo da mão e da primeira carta que ele buscar, enfim. Ele continua tomando um Fualos muito dolorido, porém, esse suporte novo resolve um pouco dos problemas que o deck tinha no Go Second. Agora o deck ele tem possibilidades melhores, né, para quebrar o campo do adversário, e isso é relevante, né? Até porque hoje, se a gente for para analisar, o Mermeio, pelo menos pré-suda, ele tinha o turno 1 mais opressivo do jogo. Você comba de Mermeio, arranca a carta da mão do cara, tira uma carta, duas, três cartas. Tem gente que usa mais coisas para tirar mais cartas, mas aí eu já acho exagerado, enfim. Para tirar mais uma, mais duas cartas da mão. E é desesperador, né? Fora que faz um campo ali com sapo para negar. Em outras versões o pessoal costuma também usar uma trap para interagir ali, etc. Bom, eu prefiro usar uma versão um pouco mais otimizada, com menos bricks, apesar de que a gente ainda tá usando uma quantidade relativamente alta de bricks, né? Eu não gosto, não quero aumentar essa quantia de bricks. Então eu prefiro uma versão um pouquinho mais otimizada, um pouco mais Yu-Gi-Oh! Mesmo, sabe? E eu ainda tô tirando cartas da mão do meu oponente, né? Eventualmente, certo? Bom, o que realmente muda na prática? Vamos falar do Poseidra, tá? Poseidra é um monstro Sea Serpent, level 7, água, e ele é Atlantean, e não é Mermeio. Mas ele é acessado muito facilmente por cartas como Dragons, como a própria Neptabyss, e a Abshrine também consegue acessar ele, já que ela também traz um Sea Serpent, né? Além de peixe e aqua, enfim. O único que não vai chegar nele aqui, nesse cenário, vai ser o Squad, mas, enfim, né, ele já tá sendo bem consistentemente acessado aqui agora com essas outras cartinhas aqui. Enfim, qual que é o efeito desse amigo aqui? Ele tem um efeito bobo, que se ele tá no campo e você tem um outro monstro de água, que não seja ele mesmo, né? Outro do nome dele, o seu oponente não pode atacar ele. Mas o principal é que você pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. E o primeiro efeito é que, se ele tá na mão, você pode enviar um monstro água da sua mão ou do seu campo para o cemitério, e ele entra por Special Summon, tá? Isso triga os efeitos dos seus monstros de água. E ele tem um segundo efeito, que quando ele entra, né, quando ele é normal ou Special Summon, ele envia um monstro água do seu deck para o cemitério como custo, e dá alvo na carta no campo do oponente, também como custo. E aí ele dá bounce nessa carta. Então aqui você tem agora um card Vingine que te ajuda a quebrar o board. A gente já tinha o Infantry, que é uma carta que quer ser descartada, e agora a gente tem uma carta que descarta. E ambos quebrando o campo do oponente, então você abrir com uma combinação disso e isso, Go Second é bem legal, né? Até porque ele faz o envio como custo, então você vai mandar um Draguns, esse Draguns vai buscar alguma coisa, e você vai sair jogando. É bem legal mesmo, tá? Bom, do Extra Deck, a gente tem essa Abstreet. A Abstreet, ela é bem legal se você quer rodar uma trap para ela poder, né, para você poder buscar com ela e setar, enfim. Você tem, né, inclusive, algumas opções de traps para usar, sendo que a Abstin é a mais interessante, então vale uma menção honrosa aqui para ela, mas eu prefiro não usar. E ela tem um outro efeito também, que você pode tirar uma matéria. Então, porque assim, vamos ler a carta direitinho, né? Vamos lá, vamos falar dos efeitos da carta direitinho. Primeiro que ela precisa de 2 level 7 água para fazer, ou mais. Beleza. Ela ganha, no caso, né, monstros água que você controla ganham 300 de ataque e defesa para cada matéria associada a ela.
Então, é um buff de ataque bem legal. Se ela tem 3 matérias, todo mundo na mesa tá ganhando 900 de ataque cada um. Bem legal. E ela tem um efeito que quando ela é Exceed Summon, você pode targetar um level 7 ou menor, peixe, Sea Serpent ou Aqua no seu cemitério, dá Special Summon desse bicho. Então, ok, te ajuda a continuar fazendo seus combos. Mas o que eu mais vejo o pessoal usando ela é pra detachar a matéria e setar uma Abstrap do deck, né? Que aí sim você entraria nessa absistinha que você pode comprar carta e tal, tem um efeito legal. Mas num cenário onde você não roda trap, dá até quem sabe pra cortar ela. Bom, dito isso, o que muda de fato, né? Já que esses são os dois únicos suportes, o que muda de fato é o Go Second, e aqui eu quero mostrar um replayzinho pra vocês. Eu já dei o exemplo aqui, né, onde você abrindo com uma combinação de Posseidra e Heavy Infantry, que inclusive aqui no site eu opto por subir um segundo junto com esse, o Marksman, para você ter mais possibilidades ali de abrir com quebra de board, etc. Dá até para cogitar rodar 3 Posseidra, mas ou às vezes um Decide, enfim. Mas o lance aqui é você abrir, por exemplo, com a Neptavis, porque você consegue quebrar o board sem ficar alocado, como você tem mais força agora para quebrar o board. Então vamos lá, vamos mostrar aqui. Você dá um normal summon da Neptavis, dá efeito, manda como custo Dragons e adiciona. Aqui você pode tomar uma interação, mas qualquer combinação aqui junto com esse, na sua mão de monstros água, se você já tem, por exemplo, o Posseidra ou então o Heavy Infantry, que é a carta que a gente vai buscar agora com o Dragons, se você tem qualquer combinação deles, não tem problema, porque o Dragons completa a combinação que falta. E aí você desce ele, descartando aqui, e ele vai dar o efeito, vai mandar um água como custo, e esse Infantry também vai dar efeito. Então ele vai dar balso numa carta qualquer do campo do oponente. E o Heavy Infantry, ele vai destruir, né, uma carta face-up, certo? Então, aqui o seu oponente já tem que te responder, ele já tem que começar, né, a pensar. Se ele não quis parar a Prince, ou se ele parou, mas você abriu com a carta que tava faltando, você continua jogando da mesma forma. E passado isso, o que a gente pode fazer, né? Primeiro que a gente vai trigar esse Dragonce aqui, que foi enviado como custo, né? E você pega aqui o Elemental Lord, que eu nem vou tentar pronunciar o nome dele aqui, porque nossa senhora. Ou então você pode pegar, por exemplo, um Absquad, caso você tenha um Abshrine na mão, ou então um outro que descarte esse Absquad de alguma forma, esse Mermaid Squad. E aqui você não precisa necessariamente adicionar ele, tá? Eu tô adicionando ele porque como é um card combo, eu quero mostrar até onde dá pra ir com esse um card combo. Mas, se você tiver uma outra combinação de cards ali na mão, como por exemplo, um squad e você já tem... Aliás, você pega o squad com esse cara aqui num cenário onde você já tem um Abshrine na mão. Então é interessante, ou você tem alguma outra carta que descarte ele. É interessante, mas aqui como é um card combo apenas, a gente vai seguir, porque essa Neptabis, ela vai virar o nosso Anima, que pode sugar um monstro do oponente, caso ele tenha dado bobeira, e que logo em seguida vira uma SP. E por quê? Porque aqui a gente não tá locado em água, a gente não deu nenhum efeito que loca a gente em água ainda. Então a gente faz essa SP, bane, é uma carta ali do campo do cemitério do oponente. Se o cara tentar responder, essa SP, ela já tá ativando efeito, já tá se banindo, certo? Então, você já lida aí com mais um recurso do seu oponente. E o mais legal é que agora a gente tem exatamente 5 monstros de água no campo, no cemitério, perdão. E aí esse cara, ele vai entrar, perdão, eu adicionei ele pra mão, ele vai entrar e ele vai tirar da mão do seu oponente aquela hand trap que ele ainda não teve oportunidade de usar, aquele follow-up que ele adicionou pra mão. Então a gente, cara, a gente limpou a mesa do cara, a gente destruiu uma carta face-up, deu balsa em outra, a gente talvez roubou um recurso com o Anima, já é uma terceira interação. A gente fez o SP banindo uma carta, já uma quarta interação. Essa SP vai tirar mais um monstro do campo, já uma quinta interação, tudo isso com uma única carta, tá? Ou com um card mais um extender, qualquer um aqui desses dois, certo? Ou seja, tudo isso graças a essa nova dinâmica aqui que a gente tem, tá? Porque antes não dava para chegar aqui dessa forma, mas enfim. E esse cara aqui ainda desce tirando o follow-up do cara, possivelmente, tirando a hand trap, etc. Então é divertido, é gostoso. Assim, é interessante ver como que o Mermail agora ele pode resolver
alguns problemas, alguns boards aí jogando em segundo. E quando você fala ali, por exemplo, em jogar em segundo, de fato, você pode adicionar mais Infantry, você pode adicionar uma terceira cópia desse cara, você pode adicionar aquele que destrói cartas setadas. Então, é legal. E claro que você não precisa necessariamente buscar esse cara, você tendo ali uma outra combinação de monstro água, você pode buscar outro card se esse serpente com esse dragão, ou pode até jogar pro cemitério um outro card com esse amigo aqui e continuar jogando, se for o caso, mas ainda tem que lembrar que tu fica locado, né? Se tu descer um squad, por exemplo, der efeito, tu fica locado, não dá pra fazer o anima nem SP. Mas, enfim, são possibilidades, tá? E, bom, é isso que eu queria mostrar hoje no vídeo de hoje para vocês, com os novos suportes do Mermeio. Eu particularmente falando, eu vou até voltar aqui no deck. Eu particularmente falando, não gostei muito da Abstreet, né? Eu acho que ela até funciona ali para você acessar e te ajudar numa TK, por exemplo, bem legal. Mas talvez dê para cortar. Enfim, vale fazer o teste aí. Eu ainda tenho que testar mais as linhas onde eu consigo efetivamente usar ela. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você gostou, considere deixar o like, comentar, se inscrever, compartilhar com um amigo que gosta de Mermeio, certo? E é isso, muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou e até mais.